Vou falar isso? Vou. A nossa cultura, pelo menos o cristianismo, mata muito os espíritos, né? Não pode ver, não, vai dormir. Vai dormir, graças a Deus. Eu não acredito que vai dormir, eu acredito que o espírito veio me perturbar, sim. Dormir de outros, o espírito da planta. O grego vivia em sintonia com a natureza, minha gente. Seres sutis estavam a toda hora do lado deles. A ninfa, aquela árvore era uma ninfa, o rio era uma ninfa. Você ia pisar no rio, oh, desculpa, estou pisando na sua cabeça. Era tudo um respeito, um ritual, sabe? E hoje a gente é tudo material, né? Se diz acreditar em Deus, mas quando tem uma doencinha, meu filho, você desespera. Aí eu peguei a obra dos Trabalhos e os Dias do Exíodo. Leiam, é bem fininha, bem legalzinha de ler. Depois da 10ª vez vocês entendem bem direitinho. Faz 18 anos que eu leio, né? E agora eu estou começando a entender. Ele fala de 5 raças: a raça de ouro, a raça de prata, a raça de bronze, a raça dos heróis e a raça de ferro. Ele insere uma raça aí, que é a raça dos heróis, que é a que a gente gosta, né? Perseu, Teseu, Orfeu, Metafonte, toda a galera todinha. E insere essa raça no meio das outras raças que já são conhecidas, acho que até numa divisão histórica, né? A raça de ouro, prata, bronze e ferro. E olha a descrição, vou nem pegar aí, nos Trabalhos e os Dias, só tenho 5 minutos, não vai dar tempo não. Ele diz, nos Trabalhos e os Dias, ele descreve a raça, que são raças que tudo a terra dá. Ó, presta atenção, veja mais ou menos o que é que vocês acham que se parece. Ele diz assim: é uma raça que da terra tudo dá, o fruto nasce da terra, eles são iguais nos pés e nas mãos, não há diferença entre eles. São seres que habitam sem mal nenhum, não conhecem a guerra, não conhecem a dor, e quando morrem é como se fosse por sonos tomados. E depois que eles morrem, eles vão virar, deixa eu só olhar aqui para lá, vão virar gênios vestidos de ar, que vão vagar pela terra e proteger os humanos. Em grego, esses gênios é daimons, certo? Aí parece muito com a noção do espírito deles, né? Esse espírito, essa coisa etérea, que vai vagar e vai ajudar, alguns brigam, né? Outros ajudam. E eu achei muito parecido, essa definição do primeiro homem, certo? Do primeiro homem que habitou provavelmente uma Grécia mítica, que é essa explicação do exílio. E aí uma referência ao ouro, que é o metal perfeito, de caráter ígneo, solar e divino. Passa meio disso, não é de simples. Não é tudo não. É porque faz 18 turmas que eu digo essa mesma frase, passa meio. É automático. E a raça de bronze, sobre os homens. A raça de bronze provavelmente é a raça de Prometeu, certo? Ele descreve que é uma raça feroz, que é diferente da de prata e muito diferente da de ouro, que são homens que vão construir as casas de bronze, as armas de bronze, tudo deles é de bronze, que eles vão viver para a guerra, que eles não acreditam nos deuses, eles são ímpios, né? E eles, aqui nos Trabalhos de Dia não diz o final, diz que eles vão se destruir, né? Eles vão guerrear tanto que vão se destruir. Mas há uma referência forte ao dilúvio, que é dessa época. Possivelmente o de Pandora também. Aí possivelmente é quando o homem, eu digo homem é o ser humano, mas se separar e vai virar homem e mulher. Provavelmente, né? Provavelmente há um estudo, esqueci o nome da estudiosa, que ela defende muito isso, que a Pandora ela vai fazer justamente isso. Existe, passa aí, eu acho que eu botei os termos em grego. O antropoi, né? Em português fica difícil porque a gente tem o homem para todos e homem e mulher, né? Preconceito da língua. Língua machista, acho que um monte. Antropoi seria o ser humano que, cindido, formaria o Andras e a Gnaikes, né? O homem e a mulher. E eu achei parecido também com a noção do homem. Tem uma coisa que me chama a atenção e chega a me incomodar no Wang, é ele sempre dizer, quando alguém diz assim, você é humano, você é um homem, né? O espírito chega para ele assim com desespero, mas eu não sou igual, eu não sou como todos os outros, eu sou diferente. Né? Ele faz questão de se diferenciar, né? Porque vocês aí não dizem. Pronto, acabou, eu acho que acabou. A Pandora, apresentando a vocês,
fala da expectação. Pode passar. Ah, não passa não. Passa não, vai. Oh. Deixa eu ler isso aqui para vocês, ó. Mas a mulher, a grande tampa do jarro alçando, dispersou-os e para os homens tramou tristes pesares. Sozinha ali a expectação indestrutível morada, abaixo das bordas restou, e para fora não voou, pois antes repôs ela a tampa do jarro. Imagina um momento em que os homens viviam uma certa tranquilidade, mais ou menos, eles guerreavam muito, eles eram muito invejosos, e a criatura abre uma caixa e explode um monte de problemas, né? Dívidas, sei lá, governo, todas as dívidas, todos os males explodem. E a terra é coberta por um grande mal. Né? E aquele momento é um momento crucial para acontecer alguma coisa. Né? Precisa algo acontecer. Infelizmente, o que era para acontecer, que é o ser humano dominar a previdência e saber o que vai acontecer, fica preso na caixa, que é a expectação, né? Que foi traduzido como esperança, e a gente fica meio boiando, né? A esperança, né? Não é do direito da gente saber o que vai acontecer. Gente, esse momento, esse exato momento dessa explosão, você mais parecido com nada, não? Assim, nada, do ano. Nada. Pode passar. Acho que é o último. Eu achei que esse momento dessa saída de todos os males e dessa reestruturação do mundo, que é o mundo que a gente conhece hoje, achei muito parecido com a convergência harmônica. Não sei se eu entendi o que é convergência harmônica, né? Depois é que eu vou ver. E só, acabou. Agradecer a Deus que eu ajudei, né? Agora vamos para o Heráclito, que vai finalizar essa parte. E a última palestra antes dos comentários, perguntas, e a gente abre o microfone para você. Oi. Boa tarde. Eu pensei em várias maneiras de começar a minha fala, mas eu vou aproveitar a fala dos meus colegas. Né? Eu vou começar explicando qual é o interesse psicológico em você assistir um desenho animado como o Avatar, ou ver um episódio como esse dos Primórdios. Né? Até o nome é muito interessante. Porque, fundamentalmente, em psicologia junguiana, quando você está falando de mitologia, a mitologia é a essência da alma projetada. E eu pretendo falar muito aqui desse tema, né, da identidade e projeção. Eu acho que fundamentalmente não é exatamente um mito de criação. O mundo já está criado, mas ele vai ser modificado, né? Mais ou menos como o mito mesopotâmico lá, em que com a ajuda dos deuses dos ventos, Marduk corta o dragão primordial e reestrutura o mundo, né? É uma reestrutura. O Wan é uma espécie de herói cultural. Então, quando a gente vai estudar a mitologia, ou a mitologia criativa, como Campbell chamava, que finda a Korra ser uma espécie de mitologia criativa, né? O Jung, na reação nas induções de transferência, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que quando você encontra algo que o fascina, no fundo você tropeçou, você encontrou um pedaço da sua alma. Eu acho que várias pessoas aqui são profundamente tocadas emocionalmente, esteticamente, intelectualmente. Eu tenho um fascínio pelo Avatar, e esse é um episódio particularmente emocionante, né? Então, não seria de se espantar que alguns de vocês tenham se deparado sem saber com um pedaço da sua alma ao assistir esse desenho animado. E esse é um dos interesses fundamentais da psicologia ao tratar de temas como esse, né? Porque a cultura ela tem um nascedouro na alma. A origem dos aspectos culturais, e por meio desses aspectos culturais você tem acesso àquilo que normalmente é inacessível, né? Porque a alma é algo extremamente privado, inclusive para nós mesmos. Mesmo a nossa nos é parcialmente desconhecida, conhecemos ela em grau apenas muito pequeno. Nesse sentido, existe um método de interpretação psicológica de fenômenos culturais como esse, né? Eu não vou precisar fazer ele todo, porque uma parte dele já foi feita para mim aqui pelos meninos.
porque ele é um método relativamente simples, chamado método comparativo, que ele tem 3 partes. A primeira são as amplificações. O que é que são a comparação? Amplificar é você alargar um tema por meio de numerosas versões análogas. Veja o que a Dani fez. Ela pegou a mitologia grega e trouxe diversas versões análogas daquilo que está aparecendo no One. Quer dizer que o One é derivado da mitologia grega? Não. Quer dizer que o One e a mitologia grega são derivados da alma. Ou seja, a mesma estrutura mímica que existia nos gregos, ela aparece sempre de novo por meio desse desenho animado. A mesma estrutura mímica que existia na China e que traz grandes semelhanças, como foi mostrado pelo Glaudinei, como a Dani mostrou várias semelhanças, também não existe uma mitologia, a mitologia. Você existe a alma humana, que é relativamente estável, e ela se manifesta de maneira paideumática, né? Ou seja, a partir do ambiente, a partir da maneira como você tem uma determinada cultura, e esses elementos estruturais vazios neles mesmos, eles terão uma forma cultural e que vai surgir no tempo de determinadas maneiras. Quando eu faço esse trabalho que a Dani fez, que o Glaudinei fez, eu posso perceber que aquele tema que aparece no desenho animado, ele significa muito mais coisas. Ou seja, eu posso passar para a segunda parte, a partir das amplificações, fazer o contexto. Esse contexto vai me permitir, a partir das amplificações, fazer aquilo que eu chamava de método sintético. Ou seja, a partir das amplificações eu sei mais do que eu sabia antes, eu tenho uma síntese. Ou seja, a partir dali, é como se eu conseguisse retomar um pouco da originalidade inconsciente daquilo e ver aquelas imagens agora sob um contexto que me permite enxergar mais do que eu enxergava antes. E o último estágio seria justamente o que eu gostava de chamar o mais psicologicamente, que é uma conjectura psicológica, visto o aspecto psicológico fundamental, ele ser fundamentalmente desconhecido. Mas por meio desse processo eu posso fazer uma conjectura que me aproxima desse aspecto que é fundamentalmente desconhecido, que é o pano de fundo psíquico inexpresso. Como o Ney e a Dani já fizeram boa parte do trabalho pesado para mim, eu vou direto para o aspecto psicológico, mas não é assim que se faz. A coisa é bem extensiva. Se eu tivesse que definir esse episódio de maneira sucinta, eu diria que ele diz respeito à discriminação, ele diz respeito à separação, em um aspecto positivo e em um aspecto negativo. Tudo aquilo que é anímico tem como o deus grego lá dos portais, que olhar para um lado, para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo, é ambivalente, né? Ou seja, ele vai, exatamente, ele tem uma cara de Janus, né? Ele é ambivalente, ele vai ter sempre 2 lados, ou pelo menos 2 lados. Então você tem um momento em que os 2 mundos, o mundo dos espíritos e o mundo dos humanos, eles são uma coisa só. E não à toa o episódio se chama Primórdio. Você está falando de uma era primeva, de uma era primordial. É interessante essa perspectiva porque, pensando, por exemplo, com o Campbell, a gente pode analisar o episódio sob várias perspectivas. Sob uma perspectiva sociológica, sob uma perspectiva filosófica, sob uma perspectiva da literatura. Você pode encarar a narrativa, como é que se constitui essa narrativa, quais são os aspectos de roteiro, etc. Mas pensando com o Campbell, que era um grande leitor de Jung, é interessante para nós o caráter metafórico dessa narrativa, ou seja, o que é que essa narrativa diz a respeito de nós mesmos. A maioria dos grandes mitólogos do século XX, em determinado momento, eles descobriram, não são só histórias. São histórias que dizem respeito àquilo que é a intimidade mais profunda de nós mesmos. São histórias que falam sobre aquilo que é o humano, sobre aquilo que é o humano de uma maneira atemporal. Aquilo que caracteriza o humano de uma maneira tão grave, para usar a expressão do James Joyce, aquilo que é de grave e constante no sofrimento humano. Nesse sentido, encarando o desenho animado como metáfora, eu vou estar falando simultaneamente do desenho animado e desse fascínio, ou seja, desse momento em que nós tropeçamos com nossa própria alma ao nos emocionarmos com o desenho. Então, o Jung, ele imagina que a consciência, da maneira como nós entendemos hoje, ela é um fenômeno recente e ela é um fenômeno que é dependente da cultura. A nossa consciência tem uma grande capacidade discriminativa, eu sei o que sou eu e sei o que é o outro. Fundamentalmente, a consciência é um órgão de adaptação. Por mais que essa adaptação seja momentânea, porque a consciência ela é intermitente,
basta começar a ser um pouco mais chato aqui, começar a falar com uma voz mais enjoada para vocês começarem a devagar e não prestar mais atenção em mim e até dormir. O que mostra a intermitência da consciência. Diferente da consciência, que é intermitente, você tem um fenômeno fundamental que o Jung chamava de dado irracional existencial inalienável, que ele também chamava de inconsciente, que ele não é intermitente, ele é anterior, simultâneo e posterior à consciência, a própria consciência surge disso. Então há um momento primordial em que a consciência e o inconsciente estão indiferenciados. A esse momento, Jung chama de, utilizando um termo da antropologia, de participação mística ou identidade arcaica. Ou seja, nesse momento eu não tenho subjetividade, não existe um mundo interno que eu possa identificar como os meus pensamentos, os meus sentimentos. Na verdade, eu encontro os meus pensamentos, os meus sentimentos no mundo. Eu vou encontrar nas pedras, eu vou encontrar nas árvores, eu vou encontrar em toda parte. A esse estado de identidade, o Jung vai dizer que caracteriza a consciência da criança, do primitivo, e o inconsciente do homem civilizado. Todos nós, em algum momento, nós não somos capazes de diferenciar entre a nossa própria alma e o mundo. Esse mundo é carregado de sentimento e é carregado de uma emoção viva e de um aspecto mágico, porque o nosso psiquismo ele não é encontrado fora, é encontrado dentro. O que vai acontecer o tempo inteiro é um processo de discriminação. É um processo daquilo que Jung chamou, mostrado metaforicamente, não psicologicamente, de retirada de projeção. O homem, algumas pessoas encasquetam um pouco quando o Jung fala de primitivo, mas ele mesmo esclarece que primitivo para ele é primevo, é primórdios. Né? Pode ser trazido como primórdio, primordial, assim como no desenho. E o Campbell ele também nos dá uma chave de compreensão muito interessante para a mitologia, que ele vai dizer algo fundamental. O céu, o paraíso, o reino dos deuses, o reino dos demônios, ele está em nós. Ele não é um local fora de nós, ele está em nós. Ou seja, é uma projeção dessa estrutura, daquilo que medra no nosso coração, que nós encontramos fora, que nós entendemos como sendo um local geograficamente existente ou historicamente existente, mas que no fundo é uma metáfora para os nossos próprios processos psíquicos, esses sim morredouros. Essas funções elas jamais desaparecem, elas se modificam, mas funcionalmente elas permanecem constantes. Então veja que o One, ele começa com o elemento fogo, ele começa sendo ele bem jovem, e o local onde estão os espíritos é a floresta. Em vários contos de fadas, em vários mitos, é na floresta que você vai encontrar o desconhecido, na floresta que começa o desafio. Eu me lembro bem da preferência que o Campbell tinha pelas sagas arturianas, em que os cavaleiros, em determinado momento, quando vão encontrar o grau, vão procurar o grau, eles decidem que eles sempre se perderiam se eles procurassem uma senda já trilhada. Então eles escolhem entrar na floresta onde não houvesse nenhuma pegada a seguir, que é exatamente o que o One faz. Né? Ele vai para um local onde ninguém jamais havia trilhado antes. Nesse sentido, o One ele começa a agir como um herói. E ele tem essa característica fundamental de herói cultural. Ele vai fundar uma era. A era dele vai dele até a Cora, quando você tem essa modificação. E fundamentalmente você vai ter o surgimento, vai ser um mito de criação, que ele vai falar, em termos psicológicos, de uma ampliação de consciência, do surgimento da consciência, de uma capacidade maior de discriminação e diferenciação. Isso leva a ganhos e perdas, né? Tem aspectos positivos e aspectos negativos. O que o Jung, apesar do Jung identificar que é algo primordial, o estado de identidade, ou seja, os espíritos estão vivendo ao meu redor, os espíritos não identificam como algo que existe em mim. Esse momento, ele perdura até hoje. Apesar do nosso maior grau de consciência, há, por trás dessa consciência, um grande no fundo, indefinido grau de inconsciência, que supostamente é bem maior do que o nosso grau de consciência empírica, que permanece constantemente atuando sobre as nossas vidas. Você vê aqui o One, ele bate sempre numa tecla, né? Na tecla ao mesmo tempo em que ele vai criar uma espécie de desunião necessária para o surgimento da cultura, todo mundo da Cora, do Mendes, não existiria se continuassem os espíritos vivendo no meio do mundo, se eles permaneceriam isolados, né? Ele vai estar falando o tempo inteiro de paz, que as pessoas deveriam se unir. Porque fundamentalmente
tem um dos livros do Jung interessante que ele se pergunta, mas por que diabo surgiu o milagre cósmico da consciência? Né? Porque sem consciência as coisas vão menos bem. E você tem, metaforicamente, um aspecto marcante disso. Quanto menos consciência, mais você vai estar imiscuído nessas coisas e impossibilitado de agir. O nosso grau de liberdade empírica depende do nosso grau de consciência. Quanto menos consciente, mais nós somos tolhidos por essas ameaças espirituais, demoníacas, que nos cercam. E quanto maior esse grau de consciência, você vai ter uma possibilidade maior de agir. Essa possibilidade maior de agir pode significar também a possibilidade maior de destruirmos, pode significar a possibilidade maior de destruirmos o mundo que nos cerca. Mas significa também uma possibilidade maior de assumir a responsabilidade moral pelos nossos atos, que é o que o One faz o tempo inteiro. Ele tem ações e ele está o tempo inteiro assumindo a responsabilidade do confronto moral que surge dessas ações. É interessante porque no primeiro momento ele faz amizade com os espíritos, né? A maneira como esses espíritos se relacionam com o One vai depender do One, né? De novo, metaforicamente, frequentemente o Jung repete que a maneira como o inconsciente vai se relacionar com a consciência, se você vai se deparar com ele de uma maneira terrível ou amigável, vai depender da atitude da consciência, da maneira como essa consciência se volta para esse aspecto do mundo dos espíritos, do mundo dos mortos, do mundo dos deuses, né? E principalmente o dado de objetividade que está posto naquela demonologia que aparece, os demônios da natureza. Tem um momento da obra do Jung, que ele está tratando da teoria dos complexos, que ele para e diz assim, talvez o leitor esteja achando que eu estou falando de algum tipo de demonologia primitiva, né? Que eu estou falando de demônios, mas é exatamente disso que eu estou falando. A descrição dos demônios primitivos, ou dos fantasmas, dos elfos, ela dá conta psicologicamente muito melhor do que eu estou falando do que o aspecto científico. Porque é exatamente isso, são aspectos autônomos e objetivos do psiquismo que se manifestam, que agem independente da evolução consciente. Então você não vai conquistá-los, porque eles são inconquistáveis. Eles são um aspecto existencial inalienável, mas você vai ter algum grau de relação com isso, que é o que o One faz. A relação pode ser, eu vou me isolar o máximo possível, eu vou me restringir a um aspecto muito pequeno da minha personalidade e vou ter essa ação muito restrita, muito tolhida, e vou estar sempre me confrontando com isso. Veja alguém que tem uma depressão. Ela vive numa cidade da tartaruga. Ela não pode sair, ela não pode fazer nada, ela não é capaz de levar uma vida normal, ela não é capaz de estudar, ela fica em casa, ela tem problemas, ela tem uma série de coisas que significam uma profunda restrição. E no momento em que essa pessoa tenta sair, ela vai ser sempre acossada por esses espíritos, acossada por esses demônios. Então você tem uma alegoria, uma metáfora muito eloquente de aspectos que não são do passado, que não são da Grécia, que eles são vivos e atuantes hoje em dia. Era frequente que me dissesse, quando eu falo de arquétipo, eu estou falando dos mitos gregos, eu estou falando de algo do passado, eu estou falando de algo que é vivo hoje. E a história do One, ela é viva para nós hoje. Tem um monte de gente aqui que veio ver esse negócio, porque é massa, e porque, em certo sentido, ele é massa justamente porque ele dá uma linguagem em que a gente pode enxergar isso que mede do nosso coração, que vai na nossa alma. Você diz, não, é isso, né? Toca uma corda comum, para utilizar a expressão do campo. Essa corda comum é justamente que ele formula o inconsciente para nós. Quando eu assisto o One, eu estou enxergando a minha alma pelo desenho animado. E isso me fascina, é justamente esse aspecto, quando o traço mitológico é muito forte. E esse traço mitológico, esse traço fantástico, justamente dá conta dessa estrutura anímica que fundamenta quase todos os aspectos da cultura. É interessante, né, que o momento fundamental, onde a caixa de Pandora é aberta, é quando ele separa com o fogo a Rava do Vatu, né? E aí você tem uma série de problemas, né? É interessante isso, porque nesse momento de discriminação gera problemas. Para o Jung, problema só existe na consciência. Quanto mais consciência, mais problemas. Quanto mais consciência, maior você vai ter essa possibilidade de problemas, porque problemas são resolvíveis. Maldições dos deuses, não, né? A atuação dos deuses você não tem como resolver. Problemas, sim. Nesse momento de discriminação, ele gera um monte de problemas, ele vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Ou seja, você vai ter esse aspecto que eles bebem muito da mitologia
chinesa e japonesa que não diz respeito a vencer o mal. Isso é muito comum na mitologia ocidental. Nós temos que vencer o mal, não, eu tenho que restaurar o equilíbrio. Heinrich Zimmer, é um livro fabuloso, chamado The King and the Corpse, né? Ele vai falar que o dragão não pode ser conquistado pela força das armas, apenas a autodissolução do herói pode destruí-lo. Ou seja, esse momento de tomada de consciência, esse momento de integração é que me permite sim destruir o dragão, não o aspecto da força das armas, da violência. Nesse ponto, o One, ele é fantástico. Ele tem que estar dizendo, olha, não vou derrotar o Vato, eu vou me erguer a um ponto em que eu vou ser capaz de encarar o Vato de uma outra maneira. E ele realmente o faz, ele cria toda uma nova era. É interessante porque quando a gente fala de projeção, mesmo em círculos psicológicos, as pessoas tendem a entender que eu projeto, quando na verdade quem projeta é o inconsciente. A projeção para a consciência já está lá de antemão. Eu encontro a projeção, porque eu tenho esse estado de identidade em que o sujeito, um aspecto inconsciente meu, eu só vou encontrar no objeto e eu acredito que ele pertence ao objeto. Eu não acredito que ele seja meu. E isso gera uma série de problemas e transtornos consideráveis. E há todo um processo extremamente sofrido, extremamente doloroso de retirar dessas projeções, de integração disso, que em larga medida faz parte da vida e que também faz parte do processo analítico, em que essas ideias que impedem que o sujeito se adapte de alguma maneira à vida, porque elas se interpõem ao sujeito, elas devem ser compreendidas e integradas de alguma maneira. Essa temática ela pode parecer muito psicológica, psicologizante, mas ela não é. O Jung, ao falar sobre o confronto com a sombra, sobre o confronto com o inconsciente, ele diz: sem esse confronto, o mundo se torna um construto subjetivo, porém desconhecido. Ou seja, a maneira como eu vou encarar o mundo vai ser a partir das minhas fantasias e não de como o mundo realmente é. Então, de novo, nós estamos lidando com espíritos, nós estamos lidando com demônios, nós não estamos lidando com o mundo. E nós estamos lidando com espíritos e demônios que pertencem a nós, fundamentalmente, que fazem parte da nossa estrutura. Então, aquela pessoa que teve uma imagem de pai extremamente autoritária, seja ela real ou não, ela vai carregar isso, ela vai ter um problema com a autoridade e ela vai agir de maneira extremamente autoritária, porque o autoritarismo que ela combate é o autoritarismo dela projetado no mundo, e que vai encontrar determinados sucedâneos e que, enquanto não for reconhecido que uma parte disso pertence a ela, o mundo permanecerá sempre um local autoritário e inóspito para a vida dessa pessoa. E é exatamente isso que o One faz. Ele tem um momento profundo de integração. Uma parte é posta de lado, mas ele se torna um só com a Rava. Mas nesse momento ele sabe que ele está se fundindo com a Rava. Ele tem uma decisão de se fundir com a Rava. Ele tem um confronto moral e uma decisão. Você vai morrer se continuar fazendo isso. Não, mas é preciso, é necessário. É um dos aspectos fundamentais daquilo que Jung chama de desenvolvimento da personalidade, que é o primeiro passo da necessidade. Ninguém se confronta com demônios por diletantismo. Ninguém vai atrás de espíritos por diletantismo, não sei se é burro. Uma vez eu conversava com uma mãe de santo, uma pessoa que há muitos anos estava no candomblé, e ela dizia: não, sempre que se deparar com um espírito tem que ter medo. Tem que ter medo. São criaturas temíveis, porque eles conhecem coisas do outro lado que nós não conhecemos, logo eles têm um poder sobre nós. E é uma descrição psicológica extremamente precisa vindo do candomblé. Muito mais precisa do que a descrição psicológica, encontrada em livro de psicologia. Então ninguém vai se defrontar com o demônio por diletantismo. O One não vai para a floresta porque ele quer, ele vai porque ele é expulso, porque a atitude dele não se coaduna com a atitude de subserviência, ou ele escolher ser ele mesmo e se confrontar com os demônios na floresta, ou ele escolher não ser quem ele é e viver aquela vida limitada na cidade da tartaruga. É interessante porque em termos psicológicos o Jung ele fala em 5 estágios da retirada de projeção. Ele narra a história de um soldado nigeriano que desertou. E ele falou, mas por que ele desertou? Não, porque uma árvore me chamou e eu tive que ir conversar com essa árvore. Ele diz: olha, no primeiro momento a voz e a árvore são a mesma coisa. Um etnólogo talvez dissesse que você tem um demônio que vive na árvore, é uma ninfa que vive na árvore. E esse já é um momento posterior, já é um momento de maior consciência, que ele chama de discriminação. Olha, tem a árvore, tem um aspecto material e tem um aspecto espiritual.
né, que é o espírito que habita na árvore. Né? Tem um outro momento, também um momento crucial, que a Grécia passou com muita força, que é de você dizer, não, isso é uma fantasia, isso não existe. Né? Só que essa fantasia tem a característica incômoda dela ser objetiva, dela ter uma força por ela mesma, dela não ser razoável, dela não poder ser suprimida pela razão. É como o proto-fantasmista do Goethe, né, no Fausto, em que ele olha para os fantasmas, mas eu já expliquei todos vocês, por que é que vocês não desaparecem? Né? Eles são imunes à razão, porque eles são dados objetivos do psiquismo, da qual o aspecto intermitente, o aspecto novo, o aspecto mais frágil é a consciência e não eles. Né? Não é à toa que sempre se adoraram os deuses. O Jung até faz uma piada, só na península da Ásia, muito pequena, durante pouco menos de 100 anos, uma parte da humanidade se julga capaz de viver sem os deuses, né? Que ele estava fazendo piada com os europeus. Durante todo o resto da humanidade, os homens foram saudáveis o bastante para temer os deuses, para saber que eles existem, que eles são potências e que eu tenho que fazer alguma coisa para mantê-los à distância e lidar com eles. E em outro momento você vai começar a reconhecer isso como dados psíquicos, que é o que aconteceu com a Grécia também. Vênus não é uma deusa, Vênus é a sexualidade, Vênus é o desejo, Áries é a minha agressividade. Né? Áries é tanto é que no mapa astral você vai ter isso com clareza, que você está falando da sua personalidade, utilizando como alegoria os deuses e a maneira como ele se comporta, porque fundamentalmente um deus ele é um padrão de comportamento instintivo. Ele é a simbolização de um padrão de comportamento instintivo, em termos psicológicos. E aí você tem o estabelecimento de uma nova identidade. O que acontece ao final? Você tem uma diferenciação e uma identificação. Agora, o One, ele era um espírito, ele era um ser híbrido, ele era o One, ele era a Rava. Então, é um desenho que ele tem esse caráter mitológico. Algumas vezes o caráter mitológico é estritamente estético. Ele utiliza-se uma estética mitológica, utiliza-se elementos mitológicos. Esse não, ele tem uma potência mítica, né, que é muito forte. Ele é de fato aquilo que o Kahneman chamava de uma mitologia criativa, porque ele reorganiza criativamente elementos que precisam sempre de novo, a cada geração, ser formulados de maneira mítica, para ensinar justamente isso, que tem em nós forças que nos ultrapassam, né, e que nós temos que, de alguma maneira, nos haver com essas forças. Quer nós chamemos de os deuses, dos espíritos, ou quer nós chamemos de inconsciente ou de neuroses. Era isso. Obrigado, Sara. Agora a gente vai passar para a terceira parte lá dentro, que é o diálogo, né? A gente vai abrir o microfone, quem tiver perguntas, comentários. Se os próprios palestrantes tiverem comentários uns dos outros, fiquem à vontade. Boa tarde. Primeiramente, qual é o tema? Sim. Eu queria dar parabéns pela iniciativa e dizer que a Avatar, todo mundo sabe que tem referência de muita coisa, é uma coisa praticamente inesgotável para a gente estudar, que seria muito bom se não parasse, porque você pode estudar isso sociologicamente, politicamente, gênero, literatura, tudo. Então, eu acho que se eu fosse fazer uma pergunta, era para a gente discutir isso de mito mesmo, porque no mundo Avatar, não é exatamente um mito, o Avatar é uma coisa muito real. Até a história dos primórdios não é um mito, né? Então como é que fica isso? Porque é tão realidade que acho que ele ultrapassa toda essa barreira de história, não é? De mitologia mesmo. Não para. Quem foi que disse que mito não é real? Mito é realidade, sim. É pura realidade. Vai fazer a citação 3? Vai ser daqui? Em aula. Vai ser. Primeiramente, assim, eu não sei se foi da maneira da minha cabeça, mas eu percebi muita relação do ano com o número 1 em inglês.
que eu fiquei o tempo todo pensando na relação do mito no Era de Muitas Faces. O tempo todo a parte eu estava pensando nesse livro. Que, exatamente, que é muito de todas as mitologias que tem muito em comum entre elas, essa síntese entre elas. Eu gostei muito do livro do Cameron Gonçalves isso, que mostrou muito que eu conheci através do Star Wars, que é até outro tempo também muito comigo para tanto voltar a batalha para me ajudar. É só isso mesmo. Pode ser mesmo, só falar. É melhor ir fácil. Oi, Jéssica. Ela vai cosplay de Catar, inclusive, tá? Obrigada. Quando você estava falando do signo, do horóscopo, sempre que eu assisti Eng, eu fiz uma assimilação muito grande com cada tribo e o seu elemento. E eu via muito refletido o elemento deles na atitude deles. Que na Korra eu não senti. Eu sinto que como houve essa mesclagem, né, dos elementos, tem uma grande dificuldade até na própria Korra, porque, por exemplo, ela é da água. E a característica dos da água geralmente era essa, não é flexibilidade, essa fluidez. Isso. De eles geralmente sempre procuravam uma maneira de passar por isso. Tanto que no Eng, a tribo da água, tirando a água do norte e a água do sul, ela era enorme, né? Aí, na Korra eu não senti isso. Ela era uma dominadora de água, que ela sentia muita personalidade da terra nela. Mas, mesmo assim, o que eu gostava, por isso que eu me sinto mais à vontade no Eng, é porque eu sinto muitas da característica do signo refletido, assim, do elemento deles refletido. E eu acho que é graças a essa, porque eles eram muito nas suas tribos. Depois, na Korra, eles se misturam mais, né? Mas enquanto eles estavam nas suas tribos, essa personalidade deles se refletiu demais. Por isso que o tribo do fogo era esquentado da guerra. A Korra parece